do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum e também é a memória de Santa Clara. Esta jovem que sentiu o chamado de Deus a seguir os passos de Francisco de Assis. E assim, escondida de seus pais, foge, vai, faz os seus votos e se doa toda à irmã pobreza. Vive na pobreza, na oração de clausura, na contemplação e tendo esta vida interior sendo conduzida por Deus, também depois tem sua família, que é atraída à mesma vocação. Sua mãe e sua irmã vão para o convento com ela posteriormente e seguem esta vida de pobreza, castidade e obediência a Deus, vivendo na oração, na clausura. Bem sabemos que na invasão que teve em sua região, em sua cidade, por conta daqueles que estavam a invadir ali, Clara de Assis, junto com suas irmãs em oração, tem uma última fonte de recurso. E qual é? As forças humanas? Não. O Santíssimo Sacramento, ao qual ela pega o Santíssimo exposto em sua mão e vai até a sacada do convento levando o Senhor em suas mãos. E dali, todos aqueles que queriam invadir o convento, todos aqueles que estavam atacando a cidade, retornam e abandonam as irmãs. E assim, vemos ainda o milagre de Deus na clausura, pela fé destas mulheres, que viviam este esponsal espiritual de forma plena ao Senhor, na total entrega de suas vidas a Ele, vivendo somente para Ele. Que possamos imitar este gesto de Santa Clara, de amar o Senhor, de amar o Santíssimo Sacramento e saber que o Senhor sempre está conosco, se nós realmente nos entregamos a Ele como esposo de nossa alma. Passemos às leituras de hoje. A primeira leitura é de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: E agora, Israel, o que é o que o Senhor teu Deus te pede? Primeira coisa, primeiro ponto. Moisés pede que o povo escute o pedido de Deus. Nesta pergunta podemos compreender isso. Devem de escutar o Senhor, chama a atenção para que o povo o escute. E não é diferente daquilo que Jesus nos pede. Devemos escutá-lo. Devemos escutar a voz do Pai. Mas escutar não é somente, olha, eu escutei tal coisa e tal e repito como um papagaio. Não, não é o saber aquilo que foi dito, mas o exercitar, o praticar aquilo que me foi dito. Como vem o texto que segue, que claramente vemos que são ensinamentos de Deus do como bem viver e bem agir, pertencendo ao seu povo. Apenas que o temas e andes em seus caminhos,
que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. Bem-aventurado. Então, o que o Senhor nos pede? O temor. O temor não do medo, mas o temor do amor. Não quero ofender porque eu amo e sei que Ele me ama, e por isso não quero destruir este laço de amor que existe entre eu e Deus. O caminhar nos seus caminhos, que é tudo aquilo que o Senhor nos pede, e para nós é a vida do próprio Cristo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, venha após mim e me siga, caminhe. Então, caminhar no mesmo modelo de vida de Cristo. Amar e servir o Senhor, o amor verdadeiro. O amor que se entrega totalmente, que confia plenamente, mas que também se traduz em serviço. De que forma? Com toda a minha pessoa. O coração representa a totalidade da pessoa e toda a alma. Vivendo, de que forma? Nas leis e mandamentos do Senhor. Assim encontraremos a felicidade. O problema é que o pecado nos engana. Sentimos o prazer que o corpo, ou a mente, ou os sentidos podem nos fornecer, mas que não é felicidade. E por isso, nós não confiamos muitas vezes na palavra do Senhor como o povo de Israel. Como tantas pessoas que hoje estão no mundo, como o povo de Israel, me refiro àquilo que lemos na Escritura, hein? Não estou dizendo que não exista quem o ame. Existe, mas aquilo que está nos propõe as leituras, nos mostra os fatos que aconteceram ao longo dos séculos, que Deus guiou o povo. Então, nós nos deixamos enganar facilmente. Só que, se vivermos como Santa Clara e qualquer outro santo, como santos de Deus, vivendo tudo aquilo que está descrito nestas duas primeiras frases que são ditas, nós veremos que encontraremos a felicidade. É um passo de mudança, e esse passo para nós é o difícil. É o adequar ao sabor da vida espiritual, da vida com Deus, que nós encontraremos a felicidade verdadeira e veremos que tudo aquilo que vivemos sem Ele é ilusão. Porque nós até sabemos disso intelectualmente. O problema é que na vida, muitas vezes, não conseguimos viver isso, perceber isso com a vida que levamos. Porque nos distanciamos quase que sempre daquilo que o Senhor nos propõe. Não é verdade? É isso que temos feito de nossa vida. Temos nos esforçado neste caminho de felicidade que o Senhor propõe. Sigamos a leitura. Vê, é ao Senhor teu Deus que pertencem os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou, e depois deles foi a sua descendência, isto é, a vós que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Aqui se fala diretamente do povo escolhido por Deus. Para nós, fala diretamente da nossa descendência, enquanto filhos no Filho. Foi ao próprio Filho que o Senhor amou, que o Pai amou. E depois do Filho, a nós. Por quê? Porque seu Filho deu a vida por nós. E pelo batismo nos unimos a Ele. E a sua imagem está impressa em nossas almas. Mas realmente, a vida que vivemos, o Pai pode olhar com amor para seus filhos? Ou simplesmente o que encontra de nossa parte é rejeição, é desaprovação? Abri, pois, o vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Então, que diz este versículo? Que nós devemos de abrir a nossa vida, a integridade da nossa pessoa, e não sermos cabeça dura.
porque Ele é o Senhor e não aceita suborno, não aceita troca. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não. Ele se doa, Ele ama por inteiro. Ele quer que nós sejamos felizes, que nós encontremos o caminho da felicidade nele. Sigamos. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Recordemos o órfão e a viúva, e o estrangeiro eram os frágeis daquele tempo. E mostra o Senhor que também nós fomos como estrangeiros na terra do Egito, na escravidão do pecado. Também nós sofremos em nossas vidas quando não estávamos no seu amor, nos seus caminhos, vivendo aquilo que ele nos ensina. Por isso, aqueles que tantas vezes estão neste caminho de dor, de pobreza humana ou espiritual, de dificuldades, no erro, nós também devemos de amá-los em Deus para que eles se salvem e que nós possamos socorrê-los das formas que nos são possíveis para a sua salvação. Como Deus agiu para conosco. E assim temos sido este sinal da presença de Deus para todos. Temerás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A Ele te apegarás e jurarás por seu nome. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que vistes com teus próprios olhos. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus te fez tão numeroso como as estrelas do céu. Então o Senhor pede o quê? O temor e o serviço, mais uma vez. E nos apegarmos a Ele. Apegar a Ele. Ao que o nosso coração, a nossa vida está apegado? A Deus acima de tudo? Ou a matéria? Ou as coisas? Digo mais uma vez, necessitamos das coisas para viver. É fato. Trabalhemos para conquistar o necessário para termos uma vida digna e Deus nos abençoará, não com aquilo que nós queremos, mas com aquilo que fará termos uma vida digna para Ele, para a nossa salvação. O problema é que muitas vezes nós invertemos a lógica. Deus fica em segundo plano e as coisas estão no lugar de Deus e estamos apegados às coisas. É isso que temos vivido? Se sim, desapeguemos delas, para vivermos este apego total ao Senhor. O Salmo de hoje nos diz: glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifiquemos ao Senhor com a nossa vida. Temos glória verdadeiramente, porque Ele realizou todas as maravilhas e nos concede tudo aquilo que precisamos. O Evangelho de São Mateus nos diz: naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que encontramos duas partes no texto de hoje, mas que se conectam. A primeira parte, Jesus está falando aos discípulos na Galileia que deveria de morrer. E os discípulos se sentem tristes. Por que a tristeza? Estão tristes porque parecem agora compreender que a cruz faz parte do caminho e que se Jesus vai sofrer a cruz, também eles sofrerão.
os discípulos começaram a entender, a compreender. E a tristeza lhes aperta o coração. E aqui, muitas vezes, nós nos colocamos muito mais tristes do que os discípulos. Por quê? Simplesmente porque os discípulos compreenderam que a cruz, poderíamos colocar assim, seria um fato momentâneo. Depois viram que era algo para a vida inteira. Mas nós sentimos tristezas porque não queremos sofrer e morrer por Cristo. Os discípulos, fortalecidos pelo Espírito Santo em Pentecostes, compreenderam e viveram. Nós, muitas vezes, somente tememos a cruz e não vivemos. E não aceitamos. Como está a nossa vida diante da cruz que se faz necessária? Ainda segue a segunda parte dizendo a questão do imposto do templo, se Jesus deveria pagava ou não. E Jesus não tinha necessidade de pagar. Por quê? Porque Jesus era Deus. Se ele é filho de Deus, Deus com o Pai, então não tinha que pagar nada. Porque ninguém cobra um imposto do próprio filho no reinado, por assim dizer. Mas Jesus diz a Pedro que lance o anzol e faça esse milagre. Primeiro o peixe terá uma moeda e que deve ser paga, assim, por ele e por Pedro. Por quê? Porque Pedro e os apóstolos, estando unidos a ele, tampouco deveriam de pagar aquilo. Mas tenhamos em conta, Jesus está querendo indicar também que a vida que ele doa, como vimos ao início do texto, é a taxa que permitirá livrar da escravidão do demônio, do pecado e da morte. E Jesus, ao dizer a Pedro que faça isso, está basicamente dizendo: como eles não me reconhecem como filho de Deus, então pague por ti e por mim. Jesus não tinha nada que pagar, pois era o próprio Filho de Deus, mas pagou. Por quê? Porque o pagamento seria o seu próprio sangue para a salvação do mundo. E aqui devemos de ver que este poder político ou eclesial, poderíamos dizer do templo, mostra para nós que o poder político e na igreja nem sempre está na vontade de Deus. Por quê? Porque pode se desviar quem tem o poder. E assim, ao invés de utilizar o poder como serviço, utiliza o poder para submeter as pessoas. Então, nem sempre poder está na vontade de Deus, porque a pessoa não vive. Mas qual ligação, e esta é um pensamento meu, não sei se alguém já escreveu na antiguidade, mas sabemos que os cristãos utilizavam como primeiro símbolo para Jesus o peixe, para indicar que eram cristãos. E aqui vemos que Jesus pede que pesque do peixe esta moeda, que deve de pagar a taxa do templo. Mas o que os peixes significa? Era o símbolo, nos primeiros séculos do cristianismo, de Jesus. Porque peixe, em grego, é ictus, e significa, como cada letra quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, o primeiro peixe, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, é aquele que paga a nossa dívida com o templo, ou seja, a dívida com o Pai. Mas depende de nós aceitarmos também aquilo que ele nos oferece, como Pedro. Abre a boca do peixe e toma a moeda. Nós realmente aceitamos aquilo que o Senhor nos oferece, como nos dizia também a primeira leitura, nos chamando a viver aquilo que o Senhor nos ensina plenamente, ou nós rejeitamos e vivemos aquilo que achamos melhor e fazemos tudo do nosso gosto, achando que tudo andará bem.
não importa o que façamos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver cada vez mais aquilo que o Senhor Deus nos pede, nos fala, nos ensina, para que vivendo a sua palavra, a sua graça, os seus ensinamentos, possamos cada vez mais imitar a Cristo com nossas vidas e vivendo na vontade do Pai, mereçamos um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.